Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Pois é, olha a gente aí, hein? Na 22ª parte. Pois é, outro dia mesmo a gente ainda estava na 21ª, né? Olha como o tempo passa, o tempo avua. É isso aí, o tempo avua. Então, a gente ainda continua na economia mineradora, na esperança, quem sabe, da gente encontrar aí um diamante, um ouro, um trem qualquer. Vai sonhando. Minha filha, eu preciso olhar nos seus olhos e dizer uma coisa. Você sabe que as minas esgotaram-se, não é? Sabia? Hein? Ouro e diamante não são recursos renováveis, que você tira e nasce outro, hein? Não é assim. E aí, com a forma precária como extraíam, com a colônia no cangote do sujeito, oprimindo, obrigando que ele pagasse 30 arrobas de ouro por ano. Ora, juntou isso tudo e as minas foram dando sinais de cansaço. Tiveram o seu auge, em 1750, 1770, alguns historiadores falam de 1730, mas depois de 1770 foi morro abaixo. E a gente hoje vai pensar em dois conflitos ligados à economia mineradora. A Guerra dos Emboabas e a Revolta de Felipe dos Santos. Os dois são considerados movimentos nativistas. Então, irei aí. Naquela aula mais à frente, quando a gente falar em movimentos nativistas, eu já vou inserir esses dois como tendo sido matéria dada. Movimentos nativistas, irei aí. Então não morra, minha filha. Vamos falar da Guerra dos Emboabas? Quando foi que essa guerra aconteceu? Ela aconteceu, tá lá, em 1707 a 1709. Vandinha, a gente está preocupado com data? Não, né? Não, a gente não está preocupado com isso, mesmo porque muitas dessas datas são divergentes, a gente não está mais num viés positivista de ficar enfocando data, mas é importante. Aliás, se você não coloca, daqui a pouco tem aquela menina que pergunta, Evandro, isso aí foi quando? Então, já respondendo essa criatura, 1707, 1709. Mas olha só que legal. Você percebendo a data, você consegue ver que, olha, é bem no início. Não estava ainda no auge da mineração. Guerra dos Emboabas foi entre quem? Bom, a Guerra dos Emboabas, ela foi entre os desbravadores, bandeirantes paulistas, os primeiros a descobrir o ouro, e aqueles que vieram de fora. Houve um rush, uma corrida para a região das minas. A febre do ouro. Despencou gente de tudo quanto é lugar. Das Europa. Das Europa. Despencou gente do Nordeste. Sim, decadência da lavoura açucareira, lembra? Você vai fazer o que da vida, hein? Desce pra cá que aqui tem ouro. Então, provocou uma corrida para a região mineradora. Os paulistas, que haviam sido os primeiros a chegar, tinham dor de cotovelo. Em inglês chama hurt of cotovile. Entendeu? Bandinho. Então, hurt é dor. Entendeu? É por isso que tem aquele ator, William Hurt, porque ele é dublê. Faz aí filmes que ele se machuca e sente dor. Tranquilo? Então, tá igual o João da Nica, não tá? Hein? Vandinho Sabuga não. Então, os paulistas, que tinham sido os primeiros a chegar, eles não querem saber desse negócio de Emboaba chegando aí. Emboaba era o quê, Vandinho? Não há consenso. Eita, trem para não ter consenso. Isso é ciências humanas. Que é consenso, vai atrás da matemática lá, amigo. 2 e 2 são 4. Então, alguns dizem que Emboaba é uma junção de duas palavras tupi-guarani, significa forasteiro, que vem de fora. Outros falam que é uma ave que tinha os pés todos emplumadinhos e que aqueles forasteiros chegavam com as botinas muito novinhas, você olhava aquela botina com frufru e falava, aí, deixa ele ficar uma semana aqui para desgastar essa botina. Emboaba, vai ser não emboaba lá, um passarinho com os pezinhos emplumadinhos.
Não importa. A Guerra dos Emboabas é entre os que descobriram os metais preciosos, bandeirantes paulistas, e os que vinham de fora, os forasteiros. Bom, há uma série de teses sobre o que teria sido o estopim dessa guerra. Alguns dizem que foi uma alta do preço culminada com o desabastecimento de produtos. A gente vai falar disso. A gente vai ter uma aula tratando das consequências da mineração. Uma delas vai ser isso. A gente vai estudar que os preços aumentaram muito e mesmo assim faltava produtos. Ninguém quer saber de plantar nada. Todo mundo está cavucando o quintal em busca de diamante, de ouro, de prata, turmalina, roxfolles e chula-chulas. Então, faltou produtos. Você sabe que a lei da oferta e da procura diz isso. Quando a demanda é muita e a oferta é pequena, os produtos ficam caros. Então alguns dizem que foi numa dessas altas de preços que estourou a Guerra dos Emboabas. Outros dizem que foi diferente. O estopim foi quando o bandeirante Borba Gato proibiu o comerciante português Manuel Nunes Viana de circular pela região. Tem uma certa lógica. Muitos mineradores, tomados pela febre do ouro, entusiasmados porque haviam descoberto o ouro, recorriam a comerciantes como Manuel Nunes Viana em busca de empréstimos, porque o cara achou um ourozinho ali, comprou uma fazenda, ficou entusiasmado, ele quer voltar a minerar, mas ele quer fazer mais investimento. Procurava comerciantes como Manuel Nunes Viana, pedindo dinheiro emprestado. Então alguns dizem que esse Manuel Nunes Viana, que era um homem riquíssimo, poderosíssimo, e ao qual muitos bandeirantes deviam dinheiro, alguns dizem que, para tentar não pagar a dívida, o chefe dos bandeirantes falou que o Manuel Nunes Viana não podia circular por ali. Olha, se ele não podia circular por ali, como é que ele ia cobrar quem estava devendo a ele? Então alguns dizem que a proibição dada a Manuel Nunes Viana foi o estopim da Guerra dos Emboabas. Outros já dizem diferente. É a tese número 3, fala que um grupo de portugueses nordestinos estava vindo para o garimpo e encontraram no meio ali do Rio São Francisco com um grupo de paulistas e o pau quebrou. Vandim, você conhece questões sobre isso? Sim. As que eu conheço levam em consideração a segunda tese e mencionam o Manuel Nunes Viana. Vandim, mas ficar mencionando nome de gente, assim, destacando um personagem, pode isso, Vandim? Olha, é um viés da historiografia positivista, poder pode, hein? Pode ser que a gente não corcunde. Ah, eu não corcundo. Sim, você não corcunda, mas tá lá. E daí é igual eu. Eu não corcundo com a barata, mas ela existe, não é? Então, beleza? Como é que terminou a Guerra dos Emboabas, Vandim? Caramba, bicho, terminou num capítulo muito ruim, chamado Capão da Traição. Eles encontraram-se num capão, né, numa área descampada no meio de uma floresta para negociar a paz e rolou uma traição. Era para ter ido desarmados, os emboabas não foram, massacrar os paulistas. Fugindo, os paulistas acabaram indo para Minas Gerais, para Goiás, Mato Grosso, descobriram ouro lá também, e para Portugal isso foi ótimo. É isso aí, tranquilo? Vamos falar da revolta de Felipe dos Santos, ou sedição, loucura, né? Uma loucura, alguns falavam, uma loucura que deu ali em Vila Rica, rapaz, tá doido? Quando foi isso? Durou de junho de 1720 a julho, de 28 de junho a 19 de julho, não transcorreu nem um mês. Foi um período ali. Beleza. Quem que estava brigando? Os mineradores da vila de Ouro Preto com o governador, o Conde de Assumar. Vandim, lá vem você com esses nomes. Pois é, mas é porque o Vandim conhece questões que falam de Conde de Assumar na boa. E deixam lá, entre as letras A, B, C, D e E, 5 rebeliões para você marcar qual delas o texto acima se refere. E a única pista, muitas vezes, que há no texto é o nome do Conde de Assumar. Então, não é culpa do Vandim. Tranquilo? Eles estavam descontentes com o governador, essa é a razão da sedição de Vila Rica, porque ele ia implementar na região casas de fundição. A regra era clara. Se na sua região tivesse casa de fundição, você era obrigado a levar o ouro para lá para ser fundido, transformado em lingotes, e aí você ficava sem os 20%, o quinto. Olha que bizarrice, típico, esse fato é típico aqui de Brasil, né? Uns bizarrices. A região mineradora de Vila Rica, de Ouro Preto,
não tinha uma casa de fundição. Ora, aonde que vai ter então? Perto dos engenhos de cana-de-açúcar em Pernambuco? Claro que gente muito importante, com certeza com autoridades muito corruptas, vinham atrasando a abertura dessas casas de fundição, enquanto isso não pagava o quinto. Só que aí pegaram um gestor, o Conde de Assumar, um sujeito muito correto, pelo que diz a história, que falou, que é isso? Corrupção comigo não. Eu abrirei as casas de fundição e vou cobrar os impostos atrasados dos últimos 3 anos. A galera pirou, surtou, não é? O Felipe dos Santos, que nem era minerador, ele era um orador que emprestava a sua voz à causa dos mineradores. Ele insuflou o povo contra o ouvidor, Martinho, não sei das quantas, Martinho Vieira, e que era o cara que iria implementar, a mando do governador e o Conde de Assumar, as tais casas de fundição, e foram lá para a casa do cara, armados para dar um pau nele, só que não encontraram ele lá, ocuparam a Câmara Municipal. Vocês sabem que quando há uma ocupação, há todo tipo de depredação. O pessoal cola slime na poltrona, faz xixi fora do vaso. Ficou uma situação horrível. O governador, então, o Conde de Assumar, estrategicamente recuou, disse que não ia punir ninguém. Assim que as coisas se acalmaram, ele sabugou a galera. É isso aí. Dizem que o Felipe dos Santos teve uma morte horrível. Alguns falam que ele foi enforcado, que é uma morte horrível. Não sei porque nunca morri, mas presumo. Agora, outros dizem que ele foi amarrado a 4 cavalos. Um braço num cavalo, outro braço no outro cavalo, uma perna num cavalo, uma perna no outro cavalo, e ele foi desmembrado vivo, em pedaços. Uau! Se o Siqueira Júnior ou da Atena vê um trem desse, dá notícia, não dá? Hein? Fala a verdade. Sabuga eles, mano. Então, força na peruca. Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.